Graça e paz. Continuando, o nosso assunto sobre as emoções, sobre a nossa alma. Eu quero falar sobre um cárcere mental hoje, que é o cárcere da ansiedade. E eu quero ler um texto que está aqui no Salmo 55. Eu vou ler do 1 até o 6. Aqui é um salmo, de Davi. E Davi falando para Deus como ele estava, como que ele estava. E ele fala assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Olha a situação emocional que Davi estava. Às vezes a gente pensa assim: mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também tinha problemas emocionais. Estar na presença de Deus, ter uma vida santa e reta diante de Deus, não nos exclui de ter problemas emocionais. Como eu falei no outro vídeo, nem tudo é espiritual. Tem coisas que são emocionais. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha problema espiritual. Mas aqui ele está dizendo: olha, eu estou com meu coração dolorido. Ou seja, a minha alma está tão doente que ela está manifestando no meu corpo. E aí ele fala assim, olha, verso 6, assim eu disse: quem me dera asas como de pomba, então eu voaria, estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Quando a gente está abatido, emocionalmente, com a nossa alma doendo, machucada, a gente quer fugir, O primeiro sentimento, a primeira vontade é fugir. Largar tudo, desaparecer, começar de novo em outro lugar. E aí, Davi estava vivendo isso. Então é isso que eu quero te mostrar, que o problema emocional, independente se você é uma pessoa, não, mas se eu for na igreja, eu fico entre um monte, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho trabalhado esse tema com as irmãs da minha igreja, e uma irmã lá outro dia chegou assim, tantos problemas emocionais, e a gente faz tipo um podcast, uma mesa redonda, e nós conversamos sobre isso. E ela carregando tanto fardo, doente fisicamente, emocionalmente, porque a doença, já poderia estar entrando já no seu físico, já entrando não, já manifestando, que é a palavra certa, no seu físico. E aí ela disse: mas eu tenho Jesus, tal. Eu falei assim: olha, seu problema não é espiritual, você tem Jesus sim, mas vê o próximo vídeo que eu falo, para você trabalhar a sua autoimagem, saber quem você é, saber que o seu problema não é espiritual. Muitas vezes o problema é emocional. O emocional, ele pode afetar o espiritual e o físico. Por quê? Porque uma pessoa doente emocionalmente, muitas vezes ela não consegue nem orar. Se ela tiver, dependendo do tipo de depressão, às vezes a pessoa quando está com depressão, por exemplo, às vezes ela não consegue nem orar. Aquele homem que foi levado pelos 4 amigos para Jesus curar ele de uma paralisia, o que Jesus falou para ele? Perdoados estão os teus pecados. Então quer dizer, aquilo podia ser uma doença da alma dele, por causa de algum tipo de pecado, que manifestou no corpo. O Senhor não falou com ele ser curado deste teu mal, não expulsou demônio de enfermidade, porque alguns o Senhor expulsava demônio, porque a causa da enfermidade era demônio mesmo. Outros, Então, mas aquele ali, o Senhor falou: perdoados estão os teus pecados. E aquele homem lá do tanque de Betesda também, Jesus fala com ele, toma teu leito, levanta e anda. E ele vai, depois encontra com Jesus no templo,
Está lá em João 8. Ele encontra com Jesus no templo e Jesus fala com ele: veja que está curado, né? Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, também era situação de pecado. Então era uma doença que estava o quê? Na alma dele e que manifestou no físico dele. Então a gente tem... Então o emocional, ele pode afetar o espiritual. Mas a pessoa pode estar muito bem espiritualmente, como no caso de Davi aqui, e ter um problema emocional. Ninguém está livre disso, porque nós somos espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então os três, né, precisam de cuidados. E aí, o que é ansiedade, né? Por que nós vemos tanta ansiedade hoje? Hoje a gente vive muita ansiedade porque hoje tudo é urgente, né? Hoje existe assim, um excesso de informação. E isso que acelera os nossos pensamentos. Então hoje tudo é acelerado, nós vivemos no tempo do micro-ondas, do miojo, do tudo para amanhã, a gente quer tudo, então a gente está vivendo muito acelerado. Há-se uma cobrança muito grande, né? Hoje a gente vê, né, tanto homem quanto mulher tem que sair para trabalhar fora, aí você enfrenta um espírito de competição na empresa, há uma competição, geralmente dentro de empresa. Então, crianças hoje, praticamente muitos não vivem a infância porque tem que ir para a escola e depois tem para o curso de inglês e a natação e é um excesso de tarefas. Isso tudo vai acelerando o nosso cérebro, vai acelerando os pensamentos e nós vamos gastando energia cerebral. Tem energia cerebral, por isso que nós temos que dormir, para o nosso cérebro descansar, para o nosso corpo descansar. Por isso que nós precisamos disso. Por quê? Porque o nosso cérebro também cansa. E aí, o que acontece? O que é mais importante? É a velocidade ou a direção? Às vezes, hoje parece que a velocidade é mais importante que a direção. Só que, presta atenção, se você vai numa velocidade muito alta, sem uma direção, você pode bater o carro. Você pode cair no abismo. Porque você está com muita velocidade, mas você está sem direção. Então a direção ela é mais importante. E esse excesso de velocidade ele pode nos adoecer. É o que acontece. Então, hoje existe uma síndrome do pensamento acelerado. Então nós precisamos o quê? Pisar no freio. Nós temos que tirar o pé do acelerador da nossa vida. Nós precisamos desacelerar. Você já viu? Tem uma síndrome, né, que chama síndrome presa-predador. Porque a presa, quando ela vê o predador, o coração dela acelera. Mas o coração dela acelera para ela ter uma ação. Uma ação assim de fugir do predador. Por exemplo, uma zebra, ela vê o leão vindo para cima dela, o instinto dela é correr, é fugir. Claro que o coração dela vai ficar acelerado até ela conseguir fugir, até ela conseguir sair fora ali do leão. Mas aí depois que ela fugiu, ela vai descansar. Mas imagina a pessoa viver com isso, com o coração acelerado o tempo inteiro, com essa síndrome de presa, que tem alguma coisa que vai acontecer. O coração acelera, com ansiedade é isso. A ansiedade, quando ela chega num patamar, o que acontece? Provoca no físico taquicardia, dores musculares, baixa imunidade, distúrbio alimentar. Tem gente que por causa de ansiedade come demais, outros comem de menos. Sudorese, dor de cabeça, problemas gástricos, problema no estômago, náuseas e vômitos. Fora que eu coloquei alguns, tem mais sintomas ainda. Isso aqui é no seu físico que a ansiedade pode provocar. E aí, insônia. Insônia também, você fica tão ansioso que você não consegue dormir, não consegue desacelerar para você dormir. E comportamental, a pessoa fica irritada. Por que ela fica irritada? Porque ela já está ligada ali no 220. Uma pessoa ansiosa está ligada no 220, o cérebro dela está acelerado.
ela está vivendo um excesso de futuro. É algo que ela não pode resolver. Jesus Cristo falou para nós aqui, basta cada dia o seu mal. Mas nós, isso não entra na nossa cabeça. A gente tem que ter um problema para resolver. Daqui a um mês nós começamos a ficar preocupados com ele hoje. Mas não é assim. Mas nós infelizmente, nós somos assim. Então nós temos que aprender. É algo que nós precisamos aprender a desacelerar. Nós temos que aprender. Então, com o comportamento, irritação, a gente fica sem controle, a gente fica naquela tensão, altera o tom de voz, preocupação excessiva, preocupação normal. Ah, deu a hora do filho chegar, ele não chegou? Ah, nossa, eu tô preocupada porque já era para ele ter chegado. É uma preocupação normal, nós vivemos num mundo violento, perigoso, isso é uma preocupação normal. Mas com preocupação excessiva, não. Pensamentos negativos, porque quando você fica ansioso, você já fica com pensamento negativo, porque você está ansioso para resolver um problema e você acha que aquilo não vai dar certo. Você acha que é você que vai resolver, não descansa em Deus. Porque é Deus que vai resolver, não somos nós que vamos resolver. E é difícil, né, irmãos? É difícil, eu falo por mim mesma. Porque trabalhar a ansiedade é bem complicado. Por isso nós precisamos aprender sobre isso. E aprender como que eu faço para eu conseguir vencer a ansiedade. Então, olha, dificuldade de atenção. Nós vemos hoje, né, as crianças, tudo com dificuldade de atenção. Por quê? Porque a mente delas está tudo acelerado. Elas vão ver uma série, elas maratonam aquilo, elas vê aquilo ali, ó, em vez de ver um capítulo, não vê 10, num dia só, num momento só. Tem pessoa que fica a noite inteira jogando videogame. A mente não descansa. Fica só no pensamento acelerado. Fica acelerado. E aí vai concentrar em quê? Chega dentro de sala, não consegue concentrar naquilo que o professor está ensinando. Não consegue concentrar, né, numa conversa, num estudo que ele precisa fazer, de uma matéria, de algo na empresa. Não consegue se concentrar. Então, tudo isso é muito sério, né? Falta de concentração, que eu acabei de falar, dificuldade de atenção, vontade de chorar. Às vezes você tem vontade de chorar por qualquer coisa. E a ansiedade, ela é irmã gêmea do medo. Por que nós ficamos ansiosos? Porque a gente está com medo daquilo não dar certo. Você começa a ficar com medo. Por exemplo, você começa a ficar ansioso. Olha, eu tenho uma... Vamos dar um exemplo. Você tem uma conta para pagar no mês que vem. É no mês que vem. Mas aí você soma lá e você fala assim, nossa, vai estar apertado. Será que eu vou dar conta? Aí começa o medo. Será que eu vou dar conta de pagar? Aí então a ansiedade, ela é irmã gêmea do medo. Com elas vem o medo juntinho. Por exemplo, o medo de avião. A pessoa vai fazer uma viagem. Primeira coisa, ela fica ansiosa porque, né, a viagem, se for uma viagem para passeio, às vezes é até uma ansiedade boa. Existe uma ansiedade boa. A ansiedade de quem vai casar, a ansiedade de quem vai fazer uma viagem a passeio, a ansiedade, né, de uma festa de 15 anos. Então, existe umas ansiedades boas. Né? A ansiedade de uma casa nova, a ansiedade para trocar um carro, porque você está trocando o carro por um melhor, aí você ficou um pouco ansioso por isso. É uma ansiedade boa. Mas aquela ansiedade que eu não vou dar conta, que eu não posso, que eu não sei, isso já é uma ansiedade misturada com o medo. O medo já entrou. Já não é só ansiedade, é o medo de que você não vai dar conta de resolver. É o medo de que você não vai ter o dinheiro para pagar. É o medo de que aquele negócio não vai dar certo. Você vai mandar uma empresa, não vai dar certo. Aí começa aquele medo de que não vai dar certo. Então, a ansiedade, ela é irmã gêmea do medo. E aí, até viajar de avião, tá com aquela ansiedade, mas aí você tem medo, aí você começa a criar na sua mente, o avião vai cair, vai acontecer isso. Tem caso da pessoa entrar dentro do avião e sair, porque quando entra lá dentro, ele ficou com tanto pensamento negativo que a hora que ele entra dentro do avião, o gatilho abre a janela killer e ele não consegue.
não consegue ficar lá dentro. E aí ele não consegue viajar de avião. Cárcere mental. Ele não está encarcerado fisicamente, mas a mente dele está encarcerada. A mente dele está impedindo ele de viver coisas que ele poderia estar vivendo. A mente está encarcerada. Como desativar esse cárcere? Primeiro, você precisa ser seletivo com tudo que você faz, com notícias, porque hoje nós estamos tendo um excesso de informação, um excesso de notícias más. Desculpa. Um excesso, né? Que é quando a gente olha para as notícias, são tragédias que têm acontecido. Nós sabemos, como cristão, que é cumprimento de promessa e que a gente devia descansar no Senhor, né? Mas mesmo assim, nos afeta de alguma maneira. Então, ser seletivo em relação a isso. Ser seletivo também com pessoas negativas. Tem pessoas que só falam coisa negativa. Então, seja seletivo também com esse tipo de pessoa. Outra coisa, entender que basta cada dia o seu mal. Aprender a filtrar o excesso de estímulo. Diminuir o ritmo. Talvez à noite você é aquela pessoa que fica muito ligado. Então, assim, desliga o celular, chega uma hora, sabe? Descansa. Descansa sua mente, descansa o seu corpo. Desacelera. Pensar antes de reagir. Isso também é muito sério, porque quando a gente está ansioso, a gente pode fazer coisas que depois nós vamos nos arrepender. Né? Você fica ansioso por causa de uma conta. Aí é pro mês que vem. Aí às vezes você desfaz de uma coisa que você precisa. Aquele dinheiro desaparece, você nem vê onde aquele dinheiro foi. E no dia de pagar a conta, você ia ter o dinheiro, você tinha o dinheiro para pagar. Mas a ansiedade te levou a fazer um mau negócio. Então, às vezes, a gente tem que pensar antes de reagir. Olha, por exemplo, um exemplo, né? Os 12 espias. 10, olha, os 12 foram para o mesmo local. Os 12 espias, está lá em Números 14. Moisés mandou eles espiarem a terra prometida. Os 12 foram lá para espiar a terra. Os 12 estavam no mesmo local, porém 10 tiveram uma visão totalmente diferente de Josué e Caleb, que viveram a mesma coisa, que viveram a mesma experiência. 10 se viram como gafanhoto. O que é isso? Eles pegaram, né? Eles colocaram o problema tão grande e se diminuíram tanto diante do problema que eles se viram como um gafanhoto. E chegou lá e falou que eles não podiam contra a terra, que eles não iam dar conta. Eles viram eles viram na força deles. Já Josué e Caleb não. Não, Deus é conosco. Esse povo se retirou deles, né? A bênção de Deus, a bênção de Deus não está com ele, não. A bênção de Deus está conosco, nós vamos vencer. Mas aqueles 10 espias, o medo deles, sabe? O medo deles antecipado, né? Antecipou e Moisés nem perguntou a opinião pessoal deles. Josué mandou eles espiar a terra. Ele era para eles chegar e dar o relatório. A terra é boa, a terra tem isso, tem aquilo. Pronto, acabou por aí. É pensar antes de reagir. Ou chamar Moisés em particular, Moisés, olha, a minha opinião é essa. Para Moisés, não, chegou diante de toda a congregação, mais ou menos 3 milhões de pessoas, dizendo, nós não podemos entrar nessa terra, porque é a terra que os homens de lá são gigantes, eles nos viam como gafanhoto e nós nos víamos como gafanhoto. Como que eles viam? Eles sabem lá o que passava na mente do povo? O povo nem sabia que eles estavam lá de espia, senão tinha até matado eles. Então olha a imaginação deles, olha o medo. O medo deles ficou, e o medo contaminou 3 milhões de pessoas. Naquela noite o povo chorou a noite inteira, o povo pensou até em apedrejar Moisés, o povo queria voltar para o Egito. Só não apedrejaram Moisés porque a glória do Senhor apareceu. E no final, quem entrou na terra? Quem acreditou? Josué e Caleb. Então,
a ansiedade, junto com o medo, ela faz com que o problema fique gigante. Era isso que eles viram gigantes. Eles falaram, nós não podemos contra esse povo, porque nós somos pequenos. Eles não entenderam quem eles eram. Então, irmãos, preocupação e medos podem ser maior que a ação. O cárcere da ansiedade faz o ruim ficar pior. Mas sabe, irmãos, a ansiedade e o medo, eles também podem levar à síndrome do pânico. Ou seja, o ruim pode ficar pior ainda. Então, por isso nós temos que tratar a ansiedade. Porque a ansiedade vai chegar uma hora que vai vir o medo junto. Porque a própria ansiedade já é um medo antecipado, que a gente já vai antecipando. Ah, como será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Então Deus está dizendo, eu sou contigo até a consumação dos séculos. Vai nessa tua força, como ele falou com Gideão, né? Homem valoroso. E Gideão falou, eu, homem valoroso, sou o menor da minha tribo. Sou o menor da minha casa, a minha tribo é uma das menores de Israel. Que é isso? Eu não sou homem valoroso. Ou seja, ele tinha uma autoimagem dele péssima. Mas Deus sabe a nossa verdadeira autoimagem. E nós temos que resgatar essa autoimagem. Saber, né, como você se vê. Porque da forma que você se vê, as pessoas vão te ver. Se você se vê como uma vencedora, as pessoas vão te ver como vencedora. Mas se você vê como derrotado, as pessoas vão te ver como derrotado. Porque o derrotado, ele fala de derrota, de fracasso, ele é negativo. O derrotado é derrotado até nas palavras. Então, quando você se vê como vencedor, as pessoas vão te ver como vencedor. Outra coisa, nós precisamos então desativar. Ter o quê? Um choque de realidade. Isso é muito importante. Choque de realidade. Eu li aqui no princípio Salmo 55, né? Davi falando como que ele estava, né? O 4 ele fala, meu coração está dolorido dentro de mim, terrores de morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim, o horror me cobriu. Mas no verso 22 ele dá um choque de realidade. Ele fala assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Ele falou assim, peraí, ele tomou um choque de realidade. Às vezes nós precisamos fazer uma mesa redonda com o nosso eu. Conversar conosco mesmo. Conversar conosco mesmo. Peraí. Olha, eu tenho um Deus que cuida de mim. Por que eu estou com esse medo? Por que está acontecendo isso? É um choque de realidade. Né? Nós precisamos disso. E essa mesa redonda com o nosso eu é conversar com a gente mesmo. Conversar conosco mesmo. Saber que os nossos medos, eles não podem ser maior do que a nossa ação. Ter uma ação de fé. De fé. Isso é muito importante. Ter um choque de realidade. Nós precisamos disso. Parar e falar assim, por que eu estou com medo? Tem um Deus que cuida de mim. O Senhor Jesus já me deu poder, autoridade no nome dele. A palavra de Deus diz que tudo que eu pedir em nome de Jesus, crendo, eu vou receber. Por que eu estou dessa forma? Deu um choque de realidade. Quantas vezes, às vezes você está preocupado assim, será que eu vou conseguir resolver isso? Quantas vezes já aconteceu de você pensar que não ia conseguir e conseguiu? E para finalizar, encontrar atividade que te ajude a desacelerar, né? Fazer uma caminhada, uma atividade física, conversar com pessoas que você gosta, desabafar com pessoas de confiança, encontrar coisas atividades que vão te desacelerar, ok? Até o próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre esse tema tão importante para nós hoje. Amém? Que o Senhor continue te abençoando.